Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga. Hoje trazendo um trecho sensacional de Vamos Ficar Bem, do nosso querido Calunga, onde ele nos diz o seguinte: confiança é um sentimento que brota de dentro de mim, em relação a mim mesmo, junto com as forças espirituais que me ajudam no meu progresso. As leis de Deus, os espíritos protetores e mentores. Isso sim é digno da minha confiança, porque não é matéria e nem depende de ninguém mais, só da minha ligação com essas forças. Eu podia até repetir, mas você também pode voltar ao vídeo e assistir de novo, porque agora eu vou falar sobre isso daqui em partes, tá? Que é o seguinte: confiança é um sentimento que brota de dentro de mim. Então, esse broto, ele pode ser um brotinho, ele pode ser uma florzinha, ele pode ser uma árvore, ele pode ser o que ele for, ele pode ser uma floresta. Em qualquer situação, nós podemos colher os frutos desse sentimento. Mas aí depende de quanto essa árvore é forte, do quanto essa árvore é bem tratada, é bem cuidada, é nutrida, e quanto ela está esquecida, quanto ela está largada lá na última parte do seu quintal, sem cuidado, dependendo simplesmente do poder da natureza, da chuva, do sol, né, dos bichinhos polinizadores. Então, como é que você está lidando com a sua confiança? E qual vem sendo a consequência, ou quais vêm sendo as consequências dessa sua atitude positiva, proativa ou negligente, tá? Então vamos começar a falar sobre isso, porque primeiro nós temos as leis de Deus ao nosso favor. São as leis de Deus que, em último grau, refletem a lei de justiça, amor e caridade. Então, nós estamos vivendo num universo de leis que nos promovem, e que são justas, e são sábias, e que são amorosas. Então, em tese, é para nós estarmos vivendo muito bem, nos sentindo amados, nos sentindo promovidos por todas as possibilidades dessas leis. Mas às vezes não, às vezes a gente não se sente tão amado assim, a gente fica inseguro, a gente fica dependente, dependente de pessoas, dependente de substâncias, dependente de coisas, dependente de propriedades, para se sentir nessa força da ligação com Deus. Então, esse é um ponto para a gente meditar. A gente tem também os espíritos mentores e protetores. Todos aqueles seres que aqui se encontram, eles estão, eles contam com essa proteção de um amigo espiritual, que é aquele que é o nosso anjo guardião, e outros amigos espirituais que foram angariados em outras vidas, que são simpáticos àquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos promovendo na nossa vida e vêm nos auxiliar, tá certo? Que vem com boa vontade, com sentimento de caridade, nos auxiliar em momentos difíceis, tá certo? Essa força não é matéria. Isso quer dizer que nada que você possa ter e possuir materialmente influencia nessa força, tá certo? Somente aquilo que você sente na sua alma, aquilo que você pratica, aquilo que você transforma para melhor dentro de si. E também não depende de mais ninguém, só da minha ligação com essas forças. Bom, se eu não conseguir terminar hoje, a gente depois faz um outro momento calunga continuando o assunto. Mas a questão é, agora, como é que está a sua ligação com essas forças?
com as leis divinas, a sua percepção das leis divinas, da sabedoria divina atuando? Como é que está a sua ligação com seus amigos espirituais? Quem são seus amigos espirituais que te inspiram, que te protegem, que te auxiliam, que te orientam? Como está? Está forte ou está fraca? E uma das formas da gente perceber que a gente está fraca é quando a gente começa a dar mais atenção para os outros, para o que os outros vão pensar, para o que os outros querem, do que para nós mesmos, tá? A gente pensa muito mais na reação dos outros àquilo que a gente está dizendo ou fazendo do que naquilo que é o meu sentimento sincero, que é a minha realidade, que é aquilo que eu tenho de verdadeiro para dizer. Então, às vezes, você dá mais força mesmo para os outros do que para si. Você fica na vida tentando fazer média com os outros, tentando agradar esse, agradar aquele. Não dá para agradar todo mundo ao mesmo tempo. Você já deve ter descoberto isso, né? Alguém sempre fica chateado. Mas se eu não sinto força em mim, eu começo a buscar apoio fora. E nem sempre esse apoio vai realmente me ajudar. Às vezes ele é só uma distração, ele é só um jeito de eu achar que eu estou fazendo coisas, agradando fulano, agradando ciclano, do que cumprir aquele meu propósito aqui nesse planeta. Tá certo? Então, isso aqui é muito sério. Eu tô falando assim, eu tô rindo, mas a essência desse assunto é muito séria. E a minha dica para você então é: se dê mais atenção, cuide melhor de você, perceba onde você está em falta com você, tá certo? Eu anotei tudo isso aqui para não esquecer. Isso não é ser egoísta, isso é ser responsável, isso é ser autorresponsável, tá certo? Eu consigo prover as minhas necessidades, tanto energéticas, quanto emocionais, quanto intelectuais, quanto materiais. Essa é uma força muito importante. E essa sensação, ela está extremamente ligada ao seu sentimento mais profundo e ao seu sentido de propósito na vida. Então, se você não tem propósito na vida, você está sempre fazendo uma coisa de cada vez, coisas dispersas, distrações. Mas se você tem um propósito, sabe? Você pode até ter distração, ter diversão e tudo, isso é ótimo. Mas se você tem um propósito, você está sempre consciente dele. E de algum modo ele está sempre acontecendo na sua vida. As circunstâncias vão atrair pessoas, as leis da vida vão atrair pessoas e situações em prol desse seu propósito, em prol desse desenvolvimento interno de que todos nós necessitamos, tá certo? E aí, nesse momento, quando você não está mais tentando agradar um, agradar outro, preocupado com o que um está pensando, o que o outro está pensando, o seu senso de direção na vida melhora muito. Muito. Você tem noção muito mais clara de para onde ir, de como chegar lá, do quanto pode demorar, do esforço que será necessário, mas também da sua força interna de conseguir esse objetivo, tá certo? E sobre essas ideias que muitas vezes você tem, eu também dei uma anotadinha aqui, é o seguinte: às vezes você está muito ligado na opinião dos outros, mas a opinião dos outros, ela reflete simplesmente o que eles têm dentro de si. É só isso. Isso não te altera, sabe? Se você achar que é uma opinião ponderada, justa, você pode considerar, mas você não tem obrigação de corresponder à opinião, ao desejo dos outros, tá? Quando você dá muita força para os outros na sua vida, agradar esse, resolver o problema daquele, né? Quando você dá muita força para o outro, o que é que ele está pensando do que eu estou fazendo? Você perde a sua própria força para estabelecer objetivos, passos para esses objetivos, intenções em favor desses objetivos, fica tudo disperso. Então é claro que para você fica tudo mais difícil e é como se você tivesse perdida, você não sabe muito bem onde você está. Terceiro ponto,
Você não precisa ser aplaudido e elogiado o tempo todo, por favor. Não seja dependente da aprovação e dos aplausos dos outros. Seja você. Veja o seu caminho. Trilhe o seu caminho com serenidade, com sabedoria, com força interna, com ajuda espiritual, com proteção divina. Faça isso, mas faça isso por você, não pelos outros, tá? Cada vez que eu me dou força, eu me reforço. Então lembre-se disso hoje também, tá bom? Dê força para você, confie, e quanto mais você se ligar, então, né, às leis divinas, aos seus protetores, aos seus propósitos de vida, mais isso vai fazer sentido e isso vai fazer você seguir em frente muito melhor, tanto no aspecto mental, quanto no aspecto emocional, quanto nas próprias questões físicas, porque às vezes o nosso físico é afetado também, né? Quando a gente não está bem mentalmente e espiritualmente, tá bom? Então vamos prestar atenção nisso? É muito sério. Se você gostou desse assunto, eu gostei muito, sabe? Se você gostou desse assunto, deixa um recadinho aí embaixo que a gente volta para ele, tá bom? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.